Diversas vezes a gente nos vê comparando o rendimento de uma classe de ativo com os rendimentos de uma outra classe de investimento completamente diferente. Quem nunca chegou a comparar os dividendos de um fundo imobiliário com os dividendos de ação, ou até mesmo os rendimentos da renda fixa, que atira a primeira pedra? Falou, nossa, renda fixa está pagando tanto, fundo imobiliário está pagando um pouco menos, ou ação pagando bem menos. E como esse é um assunto que confunde muitos investidores, por isso que a gente decidiu aqui falar um pouco sobre a comparação de ativos e o rendimento real dos investimentos, comparando fundos imobiliários, renda fixa com CDI e as ações. E além disso, no final a gente ainda vai ressaltar a importância de ter uma carteira diversificada. Um ponto de extrema importância a ser levado em consideração quando você for pensar no rendimento real de qualquer investimento financeiro é a questão da inflação da moeda em que ele está. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, faz o cálculo da inflação do real, através do índice do IPCA. Esse índice ele pega uma cesta de produtos para medir qual foi a variação de preços no período. No site do IBGE a gente pode observar que a inflação nos últimos 12 meses foi de 4,42%. Isso representa que todo o dinheiro que você tem vale essa porcentagem a menos. Isso significa que quando a gente compara os dividendos e retornos de uma renda fixa com os retornos de uma renda variável, como por exemplo os fundos imobiliários, nem sempre os investidores e os iniciantes levam em conta a inflação. Na renda fixa, como você deixa o dinheiro parado, muitas vezes rendendo 100% CDI, ou seja, a taxa de juros Selic basicamente, teria que ser descontado o IPCA para chegar no rendimento real. E falando sobre o rendimento real, no Banco Central do Brasil é informado que a taxa hoje é de 10,75%, mas esse não é o rendimento real. Na realidade, você estaria recebendo os 10,75% pelo dinheiro que você deixa ele parado rendendo um CDI, menos 4,42%, que é o IPCA, chegando em 6,33%. Essa é uma conta que nem sempre é feita pelas pessoas e que vale tanto para investimentos real como qualquer moeda. Vê a taxa de juros, a rentabilidade, e você desconta a inflação. Falando agora um pouco sobre os fundos imobiliários e a relação deles com a inflação, o interessante dos fundos imobiliários de tijolo é que os shoppings, galpões, as lajes corporativas, entre outros que também são de tijolo, são imóveis que eles conseguem absorver a inflação. Isso significa que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários são, teoricamente, livres da inflação, já que de tempos em tempos é feita uma reavaliação desses ativos, fazendo com que o valor dos imóveis deles sejam corrigidos e geralmente para cima. O importante disso é que para você, investidor, ter consciência, já que essas reavaliações patrimoniais elas acontecem de tempos em tempos, então fica difícil de notar isso. Um outro ponto também é que os próprios aluguéis dos fundos imobiliários eles são reajustados pelos índices, como o da própria inflação. É por isso que fazer comparações diretas entre classes de ativos e principalmente só olhando na rentabilidade não é a forma correta de se analisar. Não adianta você ficar procurando ações que pagam dividendos mensais se normalmente elas pagam em períodos maiores. Para isso a gente tem os fundos imobiliários. Afinal, são classes de ativos diferentes com propostas diferentes e riscos diferentes. Os fundos imobiliários eles são ligados mais ao setor imobiliário. As ações das empresas, elas distribuem um percentual dos lucros, mas elas realizam reinvestimentos também. Por isso que às vezes o dividendo que elas distribuem é um pouco menor. A renda fixa tem que considerar a inflação, que está atrelada a uma taxa de juros que ela pode cair ou subir. E esse é mais um ponto que colabora com a visão de ter uma carteira diversificada. Por isso que a gente vai dar uma ênfase agora sobre a importância de você ter uma carteira diversificada. Para todo investidor que esteja começando, uma forma de começar bem é formar uma carteira de ativos diversificada e que seja próxima do próprio perfil do investidor, que seja capaz de proteger o investidor contra eventuais imprevistos em um determinado setor ou classe de ativos. Por isso que é bom ter um pouco em cada uma das áreas. E para você conseguir isso, o importante é você estudar bastante, Ler alguns bons livros sobre esse assunto, procurar bons autores também. E um exemplo disso, uma dica de leitura, é o próprio Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que aborda dois tipos de abordagem, uma mais defensiva e outra nem tanto. Ele fala também sobre diversos assuntos como margem de segurança, investimento contra especulação. E no próprio Brasil a gente também tem os livros do Jean Tossetto, que são muito bons também. E também é muito importante que você comece a investir, Comece com pouco. É fundamental para você conseguir pegar o hábito de investir, de escolher os ativos que você vai querer aportar. Não ficar só na teoria e partir para a prática também faz muita diferença, porque quanto mais cedo você começar, melhor será, porque é uma sequência de mudanças. Você vai prestar mais atenção nos ativos que você escolheu, vai dar mais atenção nas notícias, e você vai começar a ser mais analítico pensando, como é que aquela notícia, como é que aquela mudança ali, ela pode afetar o meu fundo imobiliário, ela pode afetar a ação que eu tenho, ela pode afetar a renda fixa, será que o juros vai subir, será que o juros vai descer, o que acontece se ele subir ou descer? E tudo isso é fundamental para o investidor. Mas e você, quais ativos você escolheria para sua carteira diversificada? Deixa aqui nos comentários qual seria o seu top 3. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. É isso, valeu, falou!